Pessoal, a gente vai entrar no assunto de falhas resultantes de carregamento estático para materiais dúcteis. Então, nessa aula a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o que é falha em si, beleza? O que caracteriza uma falha. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre como a gente vai diferenciar um material dúctil de um material frágil, beleza? E essa diferença é bem simples. Deixa eu colocar aqui, opa, mais fino aqui. Material dúctil, material frágil. A gente vai diferenciar eles por, quando eu estiver tratando de um material dúctil, ele vai ter esse EF aqui, é uma deformação no momento da fratura, né? Então seria a deformação máxima do material. Maior ou igual a 0,05. Quer dizer que a gente vai considerar um material dúctil quando ele conseguir se deformar antes de fraturar até 5% do seu tamanho, né? Já um material frágil vai ser considerado quando a deformação para fratura for menor que 0,05. Beleza? Outra coisa que a gente precisa esclarecer é o que são esses carregamentos estáticos. Eu acho que eu já comentei aqui em alguma das aulas, mas vamos lá fazer esse comentário, esse esclarecimento de novo. Então, carregamentos estáticos. A gente vai considerar que uma peça está sujeita a um carregamento estático quando ela estiver sujeita a forças e ou momentos imutáveis em três coisas. Vamos lá. A primeira delas é magnitude. Então, o carregamento não vai estar variando a sua magnitude. A segunda delas é direção e sentido. E a terceira delas é ponto de aplicação. Então, o que é que isso quer dizer? Eu vou ter forças e momentos imutáveis, né, que não mudam ao longo do tempo, sua magnitude, sua direção e sentido e seu ponto de aplicação. Uma força mudar a magnitude, acho que todo mundo consegue abstrair isso, né? Assim como uma força mudar sua direção e seu sentido. Beleza? Então vocês já estão bem familiarizados com isso. A questão, o que é diferente aqui é a questão do ponto de aplicação. Então, se eu tenho uma força, por exemplo, que está sempre vertical
vertical apontando para baixo, do mesmo valor, sendo aplicada num eixo, eu vou ter aqui, se ela tem o mesmo valor, ela vai ter a mesma magnitude, né? Se ela está sempre vertical para baixo, ela vai ter sempre a mesma direção e sentido. Aí a questão do ponto de aplicação é um pouco diferente. Se esse eixo está parado, a força vai estar sempre atuando no mesmo ponto. Mas se o eixo está rotacionando, né, e a força fica lá parada, à medida que o eixo vai girando, essa força está atuando em pontos diferentes, né? Até o eixo completar um ciclo e a força atuar no mesmo ponto novamente, depois em pontos diferentes e assim por diante. Então, nesse caso, mesmo a força tendo sempre a magnitude, direção e sentido constantes, carregamento a gente vai considerar como um carregamento dinâmico, né? Não seria mais um carregamento estático, porque o ponto de aplicação está mudando. Então, para esse exemplo que eu estou dando, se o eixo estiver parado, eu vou ter um carregamento estático. Se o eixo estiver rotacionando, eu vou ter um carregamento dinâmico. Beleza? E aí, outra coisa que eu queria falar é sobre a falha em si. Beleza? O que a gente considera por falha. Então, se vocês quiserem dar uma parada, uma pensada sobre isso, sobre o que a gente considera falha num problema aí de mecânica, numa máquina, em algo desse tipo. Então, falha termina sendo um conceito bem subjetivo, beleza? A gente vai, digamos, resumir como um funcionamento diferente do planejado, do projetado. Então, como exemplos de falha, vou colocar aqui escoamento, né? O material começa a escoar, a fratura, o material se rompe, mudança de geometria, então algo como a rigidez do material não suporta a carga que ele está sendo submetido e o material tem uma mudança de geometria que é significativa para a aplicação, né? Que faz com que ele não seja mais adequado à aplicação. Aí a gente vai considerar uma falha. O material pode ter também uma deflexão excessiva, deflexão vocês viram em resistência, eu acredito, né? Aquela parte das equações da linha elástica. Pode ter também uma declividade excessiva, tá? Ele pode ter, além disso, perda de confiabilidade,
Outro exemplo é redução da vida útil. Então, por exemplo, o material foi projetado para trabalhar, digamos, 1000 horas. Quando chegou nessas 1000 horas, ou perto disso, essa peça é trocada. Não necessariamente ela escoou, fraturou, ou teve nenhuma dessas características de cima, né? Talvez uma perda de confiabilidade. Mas mesmo assim, a gente vai considerar que a peça falhou. Então, redução de vida útil. Beleza? O que é que acontece aqui? Quando eu estou analisando esses dois primeiros critérios, eu vejo que esses dois são falhas do material pela resistência dele, né? São falhas da peça pela resistência do material. Então eu tenho aqui critérios de falha pela resistência do material. Beleza? Então, quando eu estiver tratando de falhas pela resistência, é aí que esses meus critérios de falha, que eu tanto falei, vão entrar. Eu vou impedir, por exemplo, que o material escoe ou frature. Beleza? Se eu estiver tratando aqui desses três, eu tenho falha pela rigidez. Como seria essa falha pela rigidez? Então, por exemplo, se eu tenho eixos de um sistema de transmissão, né? Não sei se vocês já viram um sistema de transmissão, mas eu tenho, por exemplo, dois eixos paralelos e ele está ligado por duas engrenagens. O que é que acontece se um desses eixos tem uma deflexão excessiva, né? Esse eixo vai ter uma flecha que vai fazer com que essas engrenagens não estejam no distanciamento ótimo delas, né? Se for uma flecha muito exagerada, aí você realmente tem um problema grande, né? Mas não é o que acontece, beleza? O aço ele não tem uma rigidez tão pequena, né? Então não é um brinquedo de criança que você vai entortar. Mas, mesmo assim, pela precisão das coisas, se você tem duas engrenagens conectadas, elas são feitas para trabalhar num distanciamento ótimo, beleza? Que é o círculo primitivo de cada uma tocando, tangenciando, né? Quando eu tenho uma deflexão excessiva, eu vou ter distanciamento dessas duas engrenagens, ou uma aproximação. O que pode ocorrer eu vou ter vou sair do meu engrenamento ótimo, vou ter mais perdas por atrito. Se eu chegar muito perto, a engrenagem pode travar, que é um desastre grande. Se eu chegar muito longe, eu posso perder engrenamento a ponto de os dentes ficarem batendo, né? Ao ao longo do giro das engrenagens, eu tenho que normalmente ter sempre mais de um dente em contato para que eu não tenha impacto, né? Se eu tiver uma deflexão excessiva, o que eu vou ter é
um dente vai perder contato e o outro vai chegar. Então ele vai terminar batendo. Então eu vou ter impacto e eu vou ter uma redução da vida útil aí da engrenagem em si, né? Ela vai desgastar muito mais rápido. Beleza? A declividade é o ângulo que o eixo faz, por exemplo. Então, declividade é importante principalmente para mancais. Se eu tenho um mancal de rolamento, se o eixo estiver inclinado na ponta, né, onde eu tenho um mancal, ele vai terminar amarrando esse rolamento. Então, novamente, eu vou ter perda, redução da vida útil e perda de confiabilidade do material. Além de que, se eu amarrar esse rolamento, eu vou ter também uma redução, posso ter uma redução significativa da eficiência do meu sistema. Beleza? O livro também fala de uma questão bem interessante sobre condições de projeto, né? Então ele diz que se eu estiver trabalhando com uma falha que pode comprometer a vida humana, ou uma peça é feita em quantidades extremamente grandes, eu faço aí um programa de ensaio elaborado. Então eu não só projeto a peça, como eu faço um ensaio para garantir que nas condições de operação dessa peça ela vai resistir. Beleza? Isso vai acontecer sempre que eu tiver que a falha dessa peça possa comprometer a vida humana ou a peça é feita em quantidades extremamente grandes. Se eu for para um caso que uma peça é feita em grande quantidade, eu não faço já não faço um ensaio tão elaborado, eu faço ainda um ensaio mais uma série moderada de ensaios. Outra opção seria essa peça é feita em pequenas quantidades, ou um ensaio é muito custoso ou demorado, né? Aí eu faço realmente só o projeto, e vou colocar para atuar. Eu posso fazer, é claro, além do projeto e garantir que ele atende o projeto, eu posso fazer uma simulação de CAD, né? E CAE, uma simulação aí de elementos finitos, né? E a outra condição é que é uma peça que já foi projetada, fabricada, testada e ela foi julgada insatisfatória ou houve uma falha, né? E aí o que a gente faz não é mais um projeto, mas é uma análise. A gente vai trabalhar com as cargas que a peça estava submetida para ver por que esse material falhou, por que a peça falhou, beleza? E aí a partir disso tentar melhorar ela para que ela não falhe no futuro. Então é isso que eu queria falar sobre essa parte introdutória de falha.